Nossa aula de hoje, o tema será autoridade e submissão. Eu encaminhei no grupo da igreja o nosso material com o assunto, né? E nós vamos, então, dar início, ok? Então, a gente vai começar lá, né, o nosso assunto de hoje, pelo nosso texto básico. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 13. Vamos iniciar pelo versículo 1. Então, Romanos, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Então, eu vou fazer a leitura aqui, vamos até o versículo 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste a uma ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Só um minuto, irmãos. Perdão, estou de volta. Então, nós podemos ver aqui nesse texto, né, qual é a orientação de Deus, né, com relação a respeito e obediência às autoridades, né? Então, isso é bastante importante, é um tema extremamente já falei importante, estou procurando outra palavra, né? Mas é um tema vital para a nossa vida, porque a própria palavra de Deus diz que nós podemos seguir todo o mandamento, né, toda a palavra, mas aquele que tropeça em um só ponto é pecador, né? É como se tivesse tropeçado em todos os outros pontos, né? Então, a nossa obediência ela não pode ser parcial, né? Ela não pode ser a prazo, né? Ela deve ser uma obediência total, né? E aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreve, né, esse trecho falando sobre obediência às autoridades, né, ele quer nos chamar a atenção para essa obediência total, né, e Deus também nos chamar a atenção sobre aqueles que ele instituiu como liderança, né, seja liderança na igreja, seja liderança no nosso trabalho, nosso chefe, nosso superior imediato, nossos pais, os políticos, né? Todo tipo de liderança, né? Como diz aqui a palavra, procede de Deus, né? O próprio Senhor Jesus nos disse, né? Quando ele estava ali para ser a ponto de ser crucificado, estava sendo julgado por Pôncio Pilatos. Ele diz a Pôncio Pilatos que
nenhum poder lhe teria se não tivesse sido dado dos céus. Né? Então, toda autoridade, seja ela boa, seja ela ruim, proceda de forma correta, proceda de forma incorreta, ela é instituída por Deus e nós devemos respeito e obediência a essas autoridades, né? Desde que estejamos dentro da palavra de Deus. Né? Então, é óbvio que se uma autoridade lhe ordena para matar, para roubar, para adulterar, né? Nós temos que chamar a atenção dessa autoridade para a palavra de Deus. Mas um aspecto importante também que eu queria mencionar é principalmente de alguns atos de desobediência que nós, digamos assim, brasileiros costumamos fazer, e eu me incluo nisso. Né? Já fiz alguns dos exemplos que eu vou mencionar que eu já fiz, procuro não fazer mais. Então, a Bíblia diz aqui, né, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, imposto, imposto. Então, não adianta a gente, por exemplo, reclamar que a gente paga altas taxas de impostos aqui no nosso país, né? Não é fraudando imposto de renda, eu já fiz isso várias vezes, não faço mais. Não é fraudando imposto de renda que a gente vai resolver o problema, né? Não é tentando maquiar que a gente vai resolver o problema, né? O próprio Senhor Jesus também disse, né? Me deixa ver essa moeda, né? De quem é insígnia da moeda é de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o próprio Senhor nos instrui, nos ordena, né? A dar a Deus o que é dele e ao homem o que é o do homem, né? Então, não é correto, né, essa atitude. Então, se nós achamos que pagamos altas cargas de impostos, a gente tem que procurar votar melhor, né, colocar lá pessoas que respeitem a vontade do povo. Né? E ele fala aqui também sobre as autoridades superiores, por exemplo, aqui se incluem políticos, né? A gente precisa respeitar, né? Nós devemos respeito, né? Porque eles foram instituídos por Deus. E quando nós somos chamados a atenção, né? Nós também devemos respeito e devemos, né? Ouvir as palavras das autoridades, né? Eu sou um bom exemplo de uma pessoa que muitas vezes não ouviu pai e mãe, e muitas vezes, e talvez até hoje, eu colho alguns frutos amargos da minha desobediência. E não é assim que a palavra nos instrui. Nós devemos obedecer, né? Devemos honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Né? Isso é muito importante para que nós sejamos bem-sucedidos. Então vamos continuar aqui. Né? Versículo para decorar. Fala em 1 Samuel 15, 22. Se quiserem abrir suas Bíblias, 1 Samuel 15, 22. Fala assim: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Né? Então, Deus não tem prazer no sacrifício. O nosso sacrifício perfeito e agradável a Deus é nossa obediência. Né? Existe um ditado, né, uma história popular que alguns filhos de uma família muito pobre, né, todos os anos, quando chegava lá o Dia dos Pais, o aniversário do patriarca da família, eles não tinham muito o que dar, né, não tinham como presentear aquele pai, e acabavam dando presentes muito simples, tal, e ele sempre falava: pai, olha, eu queria te dar algo melhor, né, mas infelizmente eu só pude dar isso. E o pai dizia o seguinte: o melhor presente que você pode me dar é a sua obediência. Né? Esse é o melhor presente, o melhor sacrifício que nós podemos fazer para Deus. É a nossa obediência. Né? Nossa obediência total a Deus,
a palavra dele, né? Falando agora sobre obediência, antes de eu entrar aqui na introdução, né, eu queria falar sobre uma parábola que está lá em Lucas 6,46. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 6,46. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Aliás, não é uma palavra, é parábola, não. É um trecho da palavra. Falando sobre obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Né? Então aqui, né, Jesus nos chama a atenção para qual deve ser o nosso fundamento. Né? Se nós estamos realmente com um alicerce forte, né, fundado na rocha, né, ela é a obediência. A obediência é aquilo que vai nos proteger, é aquilo que vai nos manter fortificados, né, quando vierem, né, tempos difíceis, né, quando vier a tempestade, nós estaremos firmados na rocha que é Jesus, através da obediência. Né? Eu queria ler mais um versículo aqui com vocês, né, tá lá em Romanos 1:5. Romanos 1:5. Vamos abrir ali em Romanos 1:5. Para que a gente possa entender um pouco melhor de onde vem a obediência. Romanos 1:5. Está escrito assim. Eu acho que eu anotei errado. Só um minuto, irmãos, que eu anotei errado aqui o versículo, mas a gente já acha aqui de novo. Não está correto. Ele colocou. Bom, vamos lá. Por intermédio de quem viemos a receber a graça, apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Para a obediência por fé. Né? Então, a nossa obediência, né, ela acontece mediante a fé. A fé em quê? A fé na palavra de Deus. Né? Então, a fé anda junto com a obediência. Né? Se nós não temos fé na palavra de Deus, naquilo que Ele nos deixou como ordenança, a gente não pode ser obediente. Vamos dar seguimento aqui. Todos nós, no mundo, temos que lidar com a questão da autoridade e da submissão. Elas existem em todos os níveis e todos os relacionamentos. Henry Brent disse que onde há duas pessoas, aí há um líder. Autoridade e submissão não é algo restrito ao relacionamento de marido e mulher. Eles estão presentes no trabalho, nos estudos, na igreja. Nosso grande problema é como nós encaramos esse relacionamento. Então, agora, o que é que vem a ser autoridade? Autoridade é o direito que alguém tem de mandar e ser obedecido. Cada autoridade alcança esse direito de uma maneira diferente. Somente Deus não precisou e não precisa adquirir autoridade. Então, vamos falar aqui sobre a autoridade absoluta de Deus.
Só Deus é autoridade absoluta, ele é a origem de toda autoridade. Além dele, não há corte de apelação. Ele não recebeu a autoridade de ninguém. Ele é a origem de tudo. Portanto, tudo depende dele. E ele é também a primeira autoridade. Ele é a autoridade soberana, absoluta. Vamos ler ali um trecho em Romanos, capítulo 11, versículo 35. Romanos, capítulo 11, versículos 35 e 36. Livro de Romanos, capítulo 11, versículos 35 e 36, diz assim: ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Deus é a primeira e absoluta autoridade. Agora vamos falar aqui de autoridade delegada, né? Todas as demais pessoas, né, que têm autoridade, né, elas receberam, né, autoridades delegadas, né? Delegadas por quem? Por Deus. Então, é assim com as autoridades políticas, por exemplo, né? Vamos ler ali João 19, 11. Livro de João, capítulo 19, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado ainda maior. Isso Jesus respondendo a Pôncio Pilatos, né? Vamos ler ali, a gente já leu Romanos, né? Então vamos à frente. O pai tem autoridade no lar porque recebeu de Deus. O patrão, né? O chefe, todos de igual modo. Deus remaneja e coloca as autoridades de acordo com a sua vontade, inclusive os reis. Vamos ler ali 1 Reis, livro de 1 Reis 19, 15 e 16. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, de 15 a 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Isso aqui é Deus falando para Elias. E, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Gel, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás o profeta em teu lugar. Então aqui Deus dando uma ordem a Elias para ele instituir 2 reis e um profeta. Então a gente vê aqui nesse exemplo, né, que Deus coloca a autoridade que ele quer, né? Aqui ele deu exemplo de reis, inclusive um profeta, né? Poderíamos dizer também um ministro, um sacerdote da igreja, o seu pastor, o seu líder de célula, o seu professor de escola bíblica, o seu professor de reforço escolar, o seu professor do grupo jovem, sua pastora, diáconos, etc, etc. Vamos ler ali também Daniel, livro de Daniel 2, 21. Livro de Daniel 2, 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, né? Então, a Deus cabe colocar ou depor uma autoridade. O coração do rei está nas mãos do Senhor e ele o orienta. Deus delega autoridade aos homens e alguns exemplos nos são claros: Moisés, Davi, Paulo, Pedro, etc. Como exercer a autoridade? Uma pessoa chega a ser autoridade de diversas maneiras. Para ser uma autoridade política, por exemplo, pode ser pelo voto. Para ser uma autoridade militar, ter que se submeter à hierarquia. Para ter autoridade de pai, é preciso casar-se e gerar um filho.
né? O filho fora do casamento, não, né? Porque muitas vezes, né, a gente vê que pessoas que não se casaram, tal, têm problemas em casa com os filhos e tal, porque não é abençoado por Deus. Um filho, né, para que você tenha autoridade de pai, ele tem que ser gerado dentro de um casamento. Né? Submissão. O melhor líder e melhor exerce autoridade é aquele que aprendeu a obedecer. Foi assim com Jesus. Vamos dar uma olhada lá nessa palavra. Filipenses 2, de 5 a 11. Melhor exemplo aqui, Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5 a 11. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu queria também acrescentar aqui mais um versículo muito conhecido. Fala sobre Jesus. Vamos abrir lá em Hebreus 5:8. Livro de Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então aqui nos mostra também que a obediência não é uma tarefa fácil, né? Obedecer à autoridade, ser submisso não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa que por muitas vezes nos trará sofrimentos, nos trará dificuldades. Mas Jesus aprendeu a ser obediente ao Pai, e acho que não há melhor exemplo que Jesus para que possamos falar. Mesmo tendo sofrido, ele se manteve firme e foi obediente. Né? O melhor oficial é aquele que sempre foi submisso, o melhor pai é sempre o que foi bom filho. Talvez por isso eu não seja um pai perfeito. Não fui um filho tão bom assim, não sou um filho tão bom, mas estou aprendendo. Se você não aprendeu a obedecer, não queira mandar. Você não está preparado. Aprenda primeiro a ser submisso, a obedecer. Sendo exemplo, o líder tem que dar exemplo em tudo, mesmo porque os seus subalternos esperam isso dele. Com respeito ao ministério, foi este o conselho do apóstolo Pedro aos seus companheiros. E Paulo também. Vamos ler ali o conselho de Pedro, ali no livro, primeira carta de Pedro, primeiro livro de Pedro 5, verso 2. 1 Pedro 5, 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então aqui fala forte sobre liderança pelo exemplo. Paulo também fala sobre isso, lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 9. 2 Tessalonicenses 3, 9, diz assim: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Liderança pelo exemplo. Eu tenho muitos exemplos que eu poderia citar aqui de liderança pelo mau exemplo, né? Tive um chefe que traía a esposa. Eu tive um chefe que era aquele ditado: faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? E hoje ele não trabalha mais nessa companhia, foi demitido, né? Justamente, certamente, uma das razões é porque era um péssimo exemplo. Não há como, você não tem autoridade moral para pedir para que uma pessoa faça alguma coisa se você não dá exemplo. Você não pode pedir para o seu filho
não fume, né, baforando cigarro, né, soltando fumaça de cigarro na cara dele. Certamente seu filho não vai te obedecer. Obediência deve ser feita, né, através também do amor. A autoridade deve ser exercida para o bem da pessoa submissa, para que ela tenha proteção e prosperidade. Com licença. Então, é algo que deve ser feito com amor. A autoridade não vale por si só. Ela vale se leva em conta não o domínio. A própria palavra que nós lemos diz isso. Mas o serviço. Quem exerce a autoridade deve fazê-lo, mas sem imposição. A autoridade deve ser aceita espontaneamente. A autoridade usurpada não é autoridade vinda de Deus, pelo que não permanece. Né? Então, isso também é algo muito importante, né? A gente não deve, não é, a palavra diz, não é por força, né? Não é por força, né? Mas sim através do Espírito Santo de Deus. Então, se você tem algum problema com algum subordinado seu, principalmente dentro da igreja, né? Creio que um dos passos é orientá-lo através de palavras, através de uma conversa, né? Mas muito melhor que isso, muito mais importante que isso, não que a conversa não deva acontecer, mas é que você tenha, né? O seu subordinado tenha em você um bom exemplo, né? Esse é o primeiro ponto, para que o Espírito Santo possa agir, para que se cumpra a palavra, não por força, mas pelo Espírito Santo, você também deve orar pelo seu subordinado, né? Da mesma forma, se você tem um líder, né, que está fazendo algo fora da palavra, você, né, pode e deve conversar com ele, orientá-lo, né, mas ore por ele também. Né? Uma coisa importante também, né, eu queria exemplificar aqui, é que não é tarde para aqueles que são desobedientes, aqueles que são pecadores, aqueles que têm dificuldades, não que eu não seja um pecador, né, mas mediante a graça nós somos salvos, né, mas aquele que ainda não entregou seus caminhos a Deus, não é tarde, né. Eu queria ilustrar isso através de uma palavra, através de uma parábola dos dois filhos trabalhadores na vinha. A gente vai abrir a Bíblia ali em Mateus 21, 28. Livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Jesus contando a parábola, né? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, acabou indo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos eram os cobradores de impostos da época, né? Considerados como traidores da pátria, eram excluídos e odiados pelo povo, considerados a pior raça de pecadores da época. Então, continuando. Em verdade vos digo, publicanos e meretrizes, ou seja, prostitutas, vos precedem, fariseus, no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditassem neles. A passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. Então, aqui conta, né, que um filho, né, muito bem ilustrada essa parábola. Um filho que exteriormente parece ser obediente, mas no fundo não foi trabalhar na vida. O pai, aqui representando Deus, pede a nós, filhos, vai trabalhar na vinha, né? E a gente acha que pode enganar a Deus, mas a Deus a gente não engana. Né? Então a gente fala: não, Deus, eu vou lá na igreja, entendeu? Eu vou lá na igreja,
olha, eu faço minhas orações, tal, mas não é praticante da palavra, não obedece a palavra, entendeu? Esse é o primeiro filho, né? Às vezes a gente vai ali na igreja, olha, tal, né, e falou, puxa vida, olha, aquele ali, como é santo, ele ora em voz alta e tal, não estou falando que não devamos fazer isso, podemos fazer, mas Deus conhece o nosso coração. Então, o primeiro filho é aquele filho de aparência, aquele filho que vai, não, pai, eu sou obediente, mas na verdade não é. Agora, o segundo filho, né, é um filho rebelde, sou eu. É um filho que fala não, né, pro pai, né? Mas é um filho que depois cai em arrependimento e obedece, né? Que possamos ser igual esse segundo filho, ou aquele um filho que não foi ilustrado aqui na parábola, aquele que obedece, né, na primeira e obedece de verdade. Mas essa parábola ilustra aqui que, mesmo que tenhamos nós, ou que ainda sejamos rebeldes com Deus, ainda é tempo. Né? Ainda é tempo de obedecer ao nosso Pai. Então, vamos falar um pouco aqui sobre submissão agora. A palavra submissão é composta de duas outras. Sub mais missão, quer dizer, uma missão subordinada à outra. Submissão não quer dizer subserviência, nem depreciação. Ser submisso é ser cooperador na missão. Então, vejamos aqui a quem nós devemos ser submissos. Vamos ver aqui um importante aspecto. Né? Número 1, obviamente, a Deus. Todo homem deve temer, honrar e ser submisso a Deus. Está escrito que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem que não se submete a Cristo é um rebelde, está em pecado. Vamos ler isso ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios 11:3. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Mas ao homem, há pessoas que dizem, só obedeço a Deus, está errado. A Bíblia diz, todo homem deve estar sujeito às autoridades. A gente já leu lá, Romanos 13:1. Né? Autoridades constituídas, né? Aos pais. Vamos ler ali Efésios 6, de 1-2. Fala sobre a obediência aos pais. Livro de Efésios, capítulo 6, de 1-2. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Perfeito. Em obediência a outros homens, seu líder espiritual. Hebreus 13:17. Vamos ler ali. Livro de Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, e prestarão, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ao seu chefe no serviço. Vamos ler ali, Efésios 6:5. Efésios 6:5. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, no nosso trabalho, a gente, por mais difícil que seja, por mais que nosso chefe seja injusto, talvez perseguidor, né? A gente deve obediência a ele, né? E, na verdade, devemos servi-lo, né? Como se estivéssemos servindo a Cristo. A gente tem que trabalhar como se o nosso
patrão fosse Cristo. Né? Essa é a nossa, e deve ser a nossa. Sem submissão não se chega a lugar algum. O grande problema da sociedade é que a questão da autoridade e submissão está sendo posta de lado. Começar do lar. Por isso temos tantos problemas. Né? Ou seja, se você educa bem o teu filho, educa ele segundo a palavra de Deus, você não está somente colaborando, né, para um melhor ambiente familiar, para um ambiente familiar saudável, para um ambiente familiar santo e cristão, para um ambiente familiar que vai levar você e a sua família à eternidade, né, com Cristo, mas também vai estar criando o seu filho, né, uma pessoa melhor para toda a sociedade. Sigamos os exemplos de Cristo. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de submissão. Ele não fez nada de si mesmo, mas fez obediência ao Pai. Por isso também o Pai o exaltou. Benefícios da submissão. Submissão traz muitos benefícios para a pessoa que a pratica. Mas vamos ver apenas dois. Número 1, proteção. A pessoa submissa está protegida, ela não precisa temer. A pessoa submissa a Deus terá autoridade, por exemplo, para resistir ao diabo. O que submete a autoridades pode viver tranquilo. Então vamos ler ali, Tiago 4,7. Da nossa proteção contra o nosso maior inimigo, o diabo. Talvez você não acredite nele, mas ele acredita em você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É importante frisar aqui que, né, não é você que tem poder para fazer o diabo fugir. É a sua sujeição a Deus que tem poder, né, para fazer ele fugir. Sujeitai-vos a Deus. Né? Se você não está submisso a Deus, você não consegue resistir ao diabo. Vamos ler também ali Romanos 13:4. A gente já leu, mas vamos ler ali Romanos 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que lhe trará espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Vamos ver aqui, possibilidade de obter autoridade. Quem é submisso tem a possibilidade de chegar a ser autoridade. A gente tem alguns exemplos aqui, Davi, Jesus, e poderíamos falar outros, mas a gente não vai entrar aqui no detalhe. Motivos da submissão. Não deve ser por medo de punição, mas por dever de consciência, como está escrito lá em Romanos 13:5. Por amor. Né? Então, e principalmente por obediência, realmente obediência a Deus, né? Como diz a palavra lá, né? Vocês me chamam de, né? Lucas 6:46, né? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu falo, né? Então, Jesus falando ali, vocês ficam me chamando de Senhor, mas a palavra Senhor, né? Tem a conotação de que aquele que chama alguém de Senhor é um escravo. Né? Então, quer dizer, como que um escravo, né, pode reconhecer outra pessoa como Senhor, mas não fazer aquilo que ela manda? Não tem nexo. Né? Vamos ver aqui. Estou esquecendo alguma coisa. Creio que não. Né? Eu queria acrescentar também aqui que também a nossa obediência, né, deve ser superior, né? Nós devemos obedecer a palavra de Deus e não tradições. Né? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem aquelas tradições que a gente carrega dos nossos pais, que vieram dos pais dos nossos pais, né? Então eu tenho que ir à igreja todo domingo. Não, você não vai na igreja todo domingo por tradição. Você vai na igreja todo domingo, primeiro que você precisa, porque você é doente, como eu sou doente, entendeu? E você precisa da graça de Deus, porque você ama a Deus e não por tradição, né? Você não precisa carregar um crucifixo no peito por tradição, né?
Então, a palavra de Deus, o amor a Deus deve estar acima da tradição. Vamos ler isso ali no livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 11. Obediência à palavra está acima de qualquer tradição. Atos 10, 11. A partir do 11. Trecho muito conhecido da palavra, né? Uma experiência sobrenatural aqui de Pedro. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio a Pedro um êxtase, uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ou seja, os judeus tinham uma tradição que essa sorte de animais, quadrúpedes, répteis e aves do céu não poderiam ser comida de um judeu. Essa é a tradição judia. Mas Deus falou: o que eu purifico, não considere como imundo, Pedro. Então, a obediência está acima da tradição. Então, agora a gente vai voltar ali e vamos falar sobre rebelião. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Quem semeia rebelião não pode colher coisas boas. Vamos ver alguns exemplos aqui de rebelião. Vamos ver aqui. O mais rebeldezinho de todos. O primeiro rebelde foi Satanás e continua rebelde até hoje. O resultado de sua rebeldia foi sua destituição da posição de querubim da guarda. Ele deixou de ser querubim e tornou-se o diabo. Por causa da falta de obediência. Outros exemplos: Adão e Eva. Eles também, instigados por Satanás, se rebelaram contra Deus, por isso veio a queda. E nós já sabemos e vivemos as consequências. Né? E existem muitos outros exemplos. Né? Atã pagou com a vida. Né? Datã, Coré, Abirão, que se revoltaram contra Moisés e foram engolidos pela terra. Né? Saul, né? Saul é complicado, né? Ele, para tudo, tinha uma desculpa. Eu não preparei aqui, mas eu queria ler alguma coisa aqui sobre Saul. Vamos ver aqui, é de improviso, mas eu já achei aqui, ó. Não precisa abrir se não quiser, mas eu tô lendo aqui 1 Samuel. Vou ler aqui 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 1. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, por ter se oposto a Israel no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo, né, 200.000. Não vou ler tudo aqui, né? Aqui. Vou continuar agora. Peraí.
aqui no 8, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, que Deus tinha mandado matar todo mundo. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. Então, aqui Saul, né, obedeceu pela metade, né? O profeta falou, ó, vai lá e mata todo mundo de Amaleque, porque quando os israelitas subiam, né, voltando da escravidão do Egito, né, ele criou encrenca lá com o meu povo, né? Mas ele, né, aqui no verso 8, né, aliás, no 9, vamos continuar aqui, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, dos animais gordos, cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de ter constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Né? Então aqui um exemplo do rei Saul, né? E depois, mais à frente, que eu não vou continuar, a desculpinha dele foi, não, eu preservei o melhor do boi, do rebanho, tal, para oferecer sacrifícios a Deus, mas Samuel estava, depois é aquela palavra que a gente leu lá no começo, né? E acaso Deus se agrada de sacrifício e do holocausto, se agrada muito mais de obediência, né? Então, né, para a gente estar já concluindo a nossa aula, né? Obediência é muito importante, né? Nossa obediência deve ser, né, exercida mediante a fé, sabendo que passaremos por sofrimentos como Cristo passou, mas permaneceu firme e foi exaltado, né, acima de qualquer outro, né? Não seja desobediente, não obedeça parcialmente, né? Ainda há tempo para obedecer. Lembre-se da parábola, né, dos dois filhos trabalhadores lá na vinha, né? A nossa natureza, né, devido à queda, né, nossa natureza é ruim, nossa natureza é pecaminosa, né? Nós devemos nos pautar na palavra de Deus, no amor a Cristo, né? Procurar estar debaixo da autoridade e submissão a Cristo, para que possamos, né, obedecer e estar no caminho certo. Não podemos nos esquecer da nossa natureza, que vai contra a obediência, nossa carne, vai contra tudo aquilo que é agradável a Deus, né? Queria pedir que vocês, depois, quando tiverem tempo, quem tiver acesso em casa, procura aí no YouTube, Experiência de Milgram. Milgram escreve-se M-I-L-G-R-A-M. Eu vou falar um pouquinho, muito rápido aqui, mas tem um vídeo, né, no YouTube, em inglês, mas tem legenda lá, né? Mas para falar um pouco da nossa natureza e da nossa desobediência, né, da nossa dificuldade. A experiência de Milgram, perdão, Stanley Milgram, ele foi um psicólogo, né, que em 1970 alguma coisa, né, ele fez uma experiência, né, sobre obediência a autoridades, né? E a experiência que ele fez, inicialmente ele queria explicar ou tentar explicar crimes bárbaros, como por exemplo que aconteceram, né, durante a época dos nazistas. Quer dizer, ele queria entender como que uma pessoa, um soldado, por exemplo, tinha coragem de matar um judeu inocente, uma criança, colocar nas câmeras de gás e tal, fazer sabonete de judeu, coisas que aconteceram de verdade, né? Enfim, como que eles conseguiam cometer aquelas atrocidades, né? Quer dizer, será que a gente é tão submisso assim a autoridades? Era sobre isso a experiência dele. A experiência era mais ou menos assim. Tinha um aparelho de choque,
A experiência era composta por 3 pessoas, né? Uma pessoa era o Milgram, né? Então ele falava, né, que ia conduzir uma experiência, tal, tal, tal. Ele chamava uma pessoa para participar do experimento, e a terceira pessoa era um aluno de Milgram, né? Mas esse aluno, ele contava para a pessoa que ia passar pela experiência, né, que ela também tinha sido chamada para a experiência, mas na verdade essa pessoa era aluno de Milgram, era cúmplice de Milgram. Então ficava assim, o Milgram e a pessoa que ia passar pelo experimento ficavam numa sala, e o aluno de Milgram, cúmplice de Milgram, mas que a pessoa não sabia que era aluno, ficava numa outra sala preso numa cadeira elétrica. E daí eram feitas uma série de perguntas, me lembro, acho que era 40 perguntas, se não me engano, tinha um total lá. Então tinha 40 chavinhas, e cada resposta que o aluno errasse, ele aplicava um choque. E as chavinhas iam aumentando o nível de choque. E tinha, por exemplo, começava acho que com 5 volts, então as primeiras chavinhas estava escrito assim, um choquezinho. Depois, esse já é um choque maior. Esse é um choque grave. Olha, aqui corre perigo de vida. E basicamente ele fez isso lá, acho que participaram 50 pessoas. E os caras mandavam ver no choque. Mandava ver no choque. E do outro lado da sala o cara gritava, esperneava, como se estivesse doendo. Na verdade não estava assim, estava no choque, né? Mas ele queria testar a autoridade, o poder da autoridade. E, na verdade, depois ele sentava como psicólogo, fazia uma série de perguntas, e ele descobriu, baseado nesse experimento, o seguinte, que as pessoas não obedeciam por causa da autoridade. As pessoas obedeciam porque elas queriam ver a outra pessoa sofrer e ser punida por um suposto erro. Foi isso que aconteceu durante o nazismo. Eles não seguiam Hitler por causa da autoridade de Hitler. Eles seguiam Hitler porque Hitler colocou na cabeça parte do povo alemão que o problema do alemão ser pobre, do alemão passar fome, do alemão estar desgraçado, era o judeu, né? Então leia um pouco depois, é um vídeo bastante interessante, né? E que mostra a nossa natureza. A nossa natureza carnal é contra a obediência à autoridade e a favor da destruição do nosso próximo. Essa é a nossa natureza. Mas se estamos em Cristo, a nossa natureza já não é mais carnal. Meus irmãos, eu agradeço muito pelo tempo de vocês, né? Agradeço por mais essa aula, né? Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo domingo, né? E não deixem de refletir nessa aula sobre autoridade, submissão. Eu vou resumir numa palavra que é obediência. Lembre-se, aquele que tropeça em um só ponto da lei, né? Tropeça em tudo. Procure estar mediante a autoridade, submissão a Cristo, né? Pois só Ele pode nos levar à total obediência. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo.